sob nova administração. O portal era muito estreito, e a porta no fundo tinha um aspecto muito robusto, nem sequer tinha sido avariada, era de oricalco e bandas de platina entrelaçadas sobre grossas tiras de pedra, era claramente para deixar passar apenas 3 lado a lado, e não precisava ser um gênio para perceber que isso limitava a capacidade dos Homens-Fera de atacar a posição. Como estava completamente intacto, Ainz concluiu que os Homens-Fera reconheceram sua quase invulnerabilidade, e em vez disso, passaram por cima das paredes. Ainz tocou a porta maciça com seus dedos esqueléticos. Ele imaginou as incontáveis horas que os cortadores de pedra passaram moldando tiras de pedra, e a exaustão dos muitos ferreiros que trabalharam em calor sufocante para moldar o mineral nessas bandas, para que as pessoas além delas fossem mantidas em segurança. Ele se perguntou se eles viveram para ver a queda da cidade, se viveram para conhecer a frustração de seus esforços simplesmente por evitá-los. Ele traçou o acabamento com um dedo, seu osso se moveu sobre ele, sentindo como era suave. Quantas horas de trabalho foram gastas nessa única coisa para deixar as pessoas irem e virem, ao mesmo tempo em que lhes dava a segurança que podiam administrar. Mais tarde, ele planejava perguntar à rainha sobre isso, esperava descobrir que eles haviam morrido gerações atrás, e não viveram para ver seu trabalho dar em nada. O que está fazendo, Majestade? Não vamos entrar. Ela perguntou enquanto balançava para frente e para trás sobre os calcanhares com as mãos atrás das costas. Estou prestando meus respeitos aos artesãos que fizeram isso, sua obra-prima nunca caiu, e embora agora eu vá destruí-la, quero me lembrar do trabalho para que eu possa recriá-la algum dia, quando as coisas estiverem seguras aqui novamente, uma promessa e um cumprimento aos seus esforços de se prepararem contra o perigo. Ele disse solenemente. Qual é o problema? Ela perguntou. Eles morreram, não funcionou. Ela disse sem rodeios. Funcionou. Ele disse. Veja, está intacto, este portão nunca caiu. Ela ponderou isso por um momento. Certo, é coisa de rei, vou aceitar suas palavras, senhor. Ela disse, e continuou balançando para frente e para trás até que ele terminasse. Maior quebra de item. Ele disse, e o portão quebrou como se tivesse sido chutado por um gigante, os pedaços dos poderosos minerais e pedras voaram para dentro como estilhaços, e vários corpos foram cortados em pedaços. Os gritos dos Homens-Fera pararam, mas vozes e gritos humanos ainda podiam ser ouvidos. Vá, e comece a libertar as pessoas, mas avise-as para não fugirem. Uma cidade tão grande deve ter um anfiteatro, ou um local próprio para falar em público. Diga-lhes para irem lá, e aquele que o salvou falará com eles. Ele disse. Ela tocou 2 dedos na cabeça, e os estalou para a frente. Peguei, Majestade, vou fazer direitinho. Ela sorriu, e começou a pular pela rua. Fly, Ainz disse, e ele levitou do chão, e subiu acima da cidade. Ele achou muito fácil localizar Vanisa, ela saltitava, desamarrava alguém, fazia uma pausa, falava com eles, e depois fugia. Então ia para a próxima pessoa. Curiosamente, a facilidade disso não mudou em nada, ela apenas continuou, ele podia segui-la mesmo quando ela se tornou um ponto bem abaixo dele, o jeito que ela se movia era tão caprichoso. Metódica, ela se movia em zigue-zague enquanto descia a rua, tendo o cuidado de verificar tudo. As pessoas que ela ajudava ou iam diretamente para o destino que ela havia falado, ou eram confusas e aleatórias, aparentemente se movendo de um lugar para o outro sem absolutamente nenhum plano evidente. Vanisa com seu capricho, brincadeira saltitante, e comportamento aparentemente fora do que seria considerado normal. Ela havia seguido sua breve lição sobre a economia da criação de riqueza. Ela tinha que ter algumas de suas funções superiores ainda intactas do que quebrou quem ela era. Será que ela poderia voltar disso? Era questionável. Depois de várias horas, humanos por toda a cidade estavam procurando por outros de seus companheiros, e gradualmente se reunindo no centro da cidade. A multidão em movimento disse a Ainz onde ele precisava ir, e ele desceu para trás da área de preparação dos atores, onde ele não poderia ser visto, e esperou por Vanisa. Ele não esperou muito, alguns minutos depois ela desceu os degraus, cantarolando uma música, levando 2 ou 3 de cada vez. De onde Ainz estava ele podia ver sua aproximação, ela se movia como um cervo, a graça de um selvagem querida saltando pelos campos, livre, e sem medo,
seus longos cabelos loiros erguidos no ar atrás dela. Ela alcançou o palco, tendo agora conquistado os olhos de toda a multidão, e quando chegou ao centro ela girou nos calcanhares. Olá! Ela disse, e pulou para cima, e para baixo, e acenou para todos com um enorme sorriso no rosto. Ela irradiava sol na cidade meio morta. Não houve resposta. Ela fez um beicinho no rosto. Ah, eu disse. Olá! Ela repetiu, e acenou para todos eles novamente. Uma multidão muito confusa. Acenou de volta. Eu sou a Vanessa, e tenho coisas boas para te contar. Então preste muita atenção. Ela disse, e se inclinou para frente balançando o dedo em advertência. Veja, você foi salvo, você viu aqueles homens-fera morrerem gritando. Ela perguntou com um grito, e foi recebida com vivas. Você gostaria de ver o que fez isso com eles? Ela perguntou. Ela foi recebida com uma alegria estrondosa. Quando acabou, ela disse: Meu Deus, ele matou todos eles que comeu seus amigos, e família, e ele matou todos em Luz da Lareira, e ele matou todos em Aakpale. Todos os malditos homens-fera em todas as cidades que eles tiraram de nós. Eles morreram. Ela gritou de alegria, e os aplausos redobraram. Ela balançou o dedo para eles novamente. Agora escute, você acha que aquele que matou todos os assassinos tem aparência normal? Você acha que talvez? Bem, não, ele é um deus, e os deuses não são normais. Certo? Ela perguntou. Havia muitas cabeças balançando. Isso mesmo. Agora isso, bem, ele é realmente assustador. Veja, ele não respira, ele não tem pele, ele é um rei morto-vivo. A rainha pediu para ele vir e salvar a todos nós. Ele é de muito longe, e eu vou sair do caminho e deixá-lo falar com vocês, mas vocês têm que ficar calmos, certo? Ela perguntou a eles, houve acenos mudos e expressões chocadas. Não, sério. Agora, se você virar e correr. Bem, isso vai machucar seus sentimentos. Ele tem sido muito legal comigo, e se você magoar os sentimentos dele, você vai machucar meus sentimentos. Ela juntou as mãos na frente do peito, seus olhos lacrimejaram, e sua voz falhou. Vocês não vão me machucar. Vão? Por mais bizarro que fosse, eles não podiam imaginar machucar aquela pequena e doce Vanessa, então havia muitas cabeças balançando na multidão. Ain silenciosamente apalpou seu rosto. Ela era bastante expressiva. Certo, senhor, eles estão prontos. Ela se virou para trás enquanto falava, e Ain emergiu de onde ele estava. A multidão estava meio que preparada, e então eles nem entraram em pânico nem fugiram, ao invés disso eles simplesmente olharam. Ains foi para o centro do palco, e quando ele ficou ao lado de Vanessa, ela caiu de joelhos ao lado dele, e afundou nas pontas dos pés. Eu sou Ains ou Algon, rei feiticeiro. Eu vim aqui porque sua rainha me pediu para fazer isso, ela pediu que eu salvasse suas vidas. Suas vidas estão salvas agora. Vocês estão livres, mas não podem ficar aqui. Disse Ains. Você deve retirar-se para a sua capital, e você tem pouco tempo para fazer isso. Ele continuou, meu servo lhe contou sobre a destruição dos homens-fera de suas outras duas cidades. Mas você notará que ela não disse nada sobre as aldeias. Um murmúrio baixo começou, e Ains ergueu as mãos para acalmar a multidão. As aldeias onde os homens-fera se aventuraram sem dúvida foram invadidas, e sabemos que eles enviaram outros para procurar humanos escondidos, e sabemos que cidades como esta estavam enviando outros humanos para as aldeias ocupadas para sustentar suas forças. Com todas as 3 cidades capturadas, os homens-fera das aldeias têm uma escolha. Ele disse, e a multidão avançou, temerosa do que ele poderia dizer a seguir. Eles devem avançar em busca de mais, ou devem se retirar para suas próprias terras. Não importa qual escolha eles façam. Eles unirão forças em outro exército, e se você for pego em campo aberto, quão bem você pode proteger-se. Ele disse com firmeza, sua voz carregando o pronunciamento da desgraça. Houve troca de olhares temerosos. Portanto, você deve se retirar, há muitas aldeias, e enviarei ajuda para libertar aquelas que puder, mas eu mesmo irei avançar para o próprio reino dos homens-fera, então você deve já ter ido, quando as forças da aldeia perceberem que não há mais ajuda sendo enviada para eles daqui. Eles podem saber sobre as outras 2 cidades, eles podem até ter enviado outros para checá-las, e se eles tiverem eles vão ficar desesperados. Vocês não devem estar aqui se vocês quiserem viver.
Ele disse com firmeza. Ele examinou a multidão, seus rostos mostravam sua compreensão. Reúna as grávidas, os feridos, os doentes, os velhos, carregue todos os que não podem se mover em carroças, todos os outros fiquem a pé, use os cavalos que puder para puxar o máximo que puder, você deve partir dentro de horas. Embale o que você precisa, mas apenas o que você precisa. Parto amanhã de manhã com minha criada, espero que você vá embora muito antes disso. Fui claro? Ele perguntou. Houve um estrondo de reconhecimento da multidão, mas alguém falou: Você não pode vir conosco, talvez nos proteger? Alguém perguntou, sua voz tomada pelo medo. Ains balançou a cabeça. Não. Eu tenho mais trabalho a fazer, você teve seu resgate, e agora você deve aproveitar ao máximo, pegue armas se precisar delas, mas você não está tão longe de ajuda, eles estão esperando por você agora, eu acho, e posso até enviar grupos para encontrá-lo, então se não houver mais nada, vá. Ele encerrou sua frase com um grito assustador, e as pessoas se levantaram, e começaram a correr para fora da área. Com muitas saídas, as multidões se foram, e a cidade fervilhava de atividade, deixando Ains e Vanisa sozinhos no palco. Ains se virou, e olhou para Vanisa. Ele tocou seu ombro, e ela olhou para ele. Eu fiz bem, meu senhor? Ela perguntou. Você fez. Ele disse. Posso aprender mais sobre as letras e palavras então? Ela perguntou com um sorriso. Sim, você tem o seu livro? Ele perguntou. Meu livro? Tá me dando isso? Ela disse com um sussurro enquanto o puxava, e olhava para ele. Ninguém nunca me deu nada. Nada assim, desse jeito. Nada. Ninguém. Você não quer. Nada por isso. Ela disse com admiração ao olhar para o título, C de cachorro. Por que você é tão legal comigo? Hein? Ela olhou para ele. Eu não faço nada, na verdade, não posso te dar nada. Tudo que tenho é um corpo. E uma expressão amarga cruzou seu rosto. Sim, não precisa ser legal. Você tem tudo esse poder. Então por quê? Porque você é gentil comigo. Seus olhos lacrimejaram um pouco, e ela abraçou o livro contra o peito como se fosse cobri-lo. Você não quer que eu seja gentil? Ele perguntou. Ele inclinou a cabeça em confusão. Eu não conheço sua cultura, é necessário que deuses sejam cruéis por algum motivo. Ah, não, não, senhor, é só. Ah, não tenho como agradecer, é só que, uma pessoa forte, eles não precisam ser legais para conseguir o que querem, se é forte, então. Não sei, você pode apenas. Apenas. Ela parou, fechou os olhos, e tremeu. Não sou assim. Não quero o que não me quer. Ele disse. Os olhos dela se voltaram para ele. Mas eu quero fazer você feliz, senhor, eu realmente quero isso. Querer me fazer feliz não é o mesmo que me querer. Ains respondeu. E também, eu sou morto-vivo, um esqueleto, não há nada que eu possa fazer com seu corpo que você goste, não no sentido que você está pensando. Ele respondeu. Mas, você costumava estar vivo, certo? Ela perguntou. Sim. Ele respondeu. E gostava de garotas quando você estava vivo, não é? Ela perguntou. E você gostou destes dois? Ela perguntou, e removeu o livro, e quicou seu corpo novamente. Suas orbes vermelhas foram para lá imediatamente, e ela riu. Ah, eu sabia. Ela disse. Ah, Ains disse, um pouco confuso. E você ainda é o você de quando tinha vida, certo? Ela perguntou. Sim. Ele respondeu hesitante. Então, mesmo que você não possa fazer as coisas que você queria fazer, bem, você ainda pode me ter perto, eu posso deitar com você, deixar você me tocar, eu posso deixar você olhar, eu posso fazer você feliz um pouco. Ela disse. De forma bastante razoável. Ains ficou em silêncio por um longo tempo, e então disse. Você é minha serva. Você se curva a mim como seu Deus, mesmo que esteja disposta, enquanto eu tenho poder, e você nenhum. Seria predatório de minha parte, me aproveitar dessa diferença de status, mesmo que neste momento você esteja disposta. Ninguém tem o direito de tocar em você, e você não deveria ter que oferecer seu corpo em troca de bondade. Eu não sou esse tipo de rei, e eu não seria esse tipo de Deus. Ele respondeu. Ela se prostrou para ele, abaixando o rosto para a pedra, e lançando os braços para a frente. Eu não sei muito sobre reis, e eu não sei muito sobre deuses, mas eu vou servir cada um com fervor. Ela disse suavemente.
Sem levantar a cabeça, ela perguntou de novo: Mas por que você é tão legal comigo? Talvez. Eu precisava ser. Ele respondeu: Apenas continue sendo você mesma, isso é suficiente. A resposta a deixou bastante confusa, mas antes que ela perguntasse mais alguma coisa, ele fez sua própria pergunta. Amanhã eu vou me aventurar no território dos homens-fera. Você tem certeza que não deseja voltar com os outros humanos? Pode ser mais perigoso nos próximos dias. Não posso garantir que não apareça algo que possa me derrotar, ou que algo do qual não posso salvá-la possa aparecer. Se você quiser voltar, eu lhe darei uma quantia em dinheiro suficiente para permitir que você viva bem em sua nação novamente. Ains perguntou. Foi a pergunta errada. Ela ficou de joelhos, e olhou para ele, então o abraçou o mais forte que pôde daquela posição, e disse: Não. Por favor, não. Não quero ir, mestre, não quero ir. Se eu fui ruim. Ah, prometo que serei boa, apenas deixe-me ficar. Ah, não forte. Mas posso ser corajosa por você. Ah, posso ser. Ah, prometo. Ele gentilmente se desvencilhou dela, e se ajoelhou na frente dela. 10 dezenas de milhares de humanos a serem libertados nestes últimos dias, apenas um escolheu me seguir, não duvido de sua coragem. Ains disse com firmeza. Mas você é mortal, eu sou imortal, e você não deveria ser recompensada por bons serviços com a morte. Ele respondeu. Ela olhou para ele com olhos brilhantes. Senhor, se você me disser para ir, eu vou. Se você não está dando nada, porque você já está dando vida, como um verdadeiro Deus. Mas eu te digo, se você me der uma escolha, eu quero ficar com você. Então, eu posso fazer isso. Ain se levantou, e jogou as costas, e primeiro ele suspirou, então ele riu. Muito bem, você é uma teimosa Vanisa, e admito que me acostumei com você. Muito bem, você pode continuar me seguindo por enquanto. Mas se eu permitir, e eu lhe disser que você deve fugir, então você não deve me questionar da próxima vez. Ela olhou para baixo. Senhor, vou obedecer, mas quero ser uma boa serva, então tenho que ficar com o mestre, até que o mestre termine. Certo? Ela perguntou. E Ains riu. Se você consegue barganhar com um Deus tão bem, eu não me admiraria se você tomar um reino sob seus pés. Ela sorriu. Eu posso ser bem afiada, sabe, não sei muito, mas nunca paguei o preço total por nada. Agora, vamos voltar a aprender, sente-se ali. Ele disse, apontando para uma longa fila de assentos. Sim, senhor. Ela disse, e pulou seu caminho. Ela abriu o livro, e quando ele disse: Escreva cada letra, diga-as ao fazê-lo, e diga qual é a imagem de cada página. A primeira letra de cada imagem mostrada é a letra que você está escrevendo, então vá em frente, e continue até eu dizer pare. Ele pegou uma pena, e um papel, e colocou-a nisso. Ela franziu o rosto, colocou a língua para fora do canto da boca, e mordeu para se concentrar. Ele mostrou a ela como segurar a pena, e como fazer as formas, uma a uma, e isso ela fez com grande entusiasmo. Ela provou ser uma estudante rápida, e ao fazê-lo, ele viu seus olhos mudarem, o olhar saltitante começou a desaparecer, e um olhar penetrante, e claro alcançou. Enquanto ela se concentrava ferozmente no que estava fazendo, ela parecia outra pessoa. As letras tomaram forma na página, 1, 2, 10, 50 vezes cada uma, e quando ela terminou ele lhe ensinou frases simples, e o tempo todo a cidade ao redor deles começou a se esvaziar com o passar do tempo, e as massas começaram a se formar do lado de fora. Havia mais pessoas vivas do que se poderia esperar, mas ainda era apenas uma fração da população anterior. Isso, porém, não atrapalhou o processo de sua educação, e por horas Vanisa trabalhou com afinco e olhos límpidos. Quando ele ficou satisfeito com as coisas simples, Ains disse: Agora eu desejo que você leia para mim. Então, palavra por palavra, ela recitou o livro até que sua pronúncia começou a melhorar. O bri, ga, da, meu, senhor. Ela disse, e quando ele finalmente lhe deu uma pausa, ela enxugou o suor da testa. O esforço mental foi considerável, e ela estava claramente cansada. Já era noite, e ela se levantou, e se espreguiçou, dando a ele um olhar brincalhão enquanto mantinha a postura alongada na frente dele por muito mais tempo do que precisava. Ela sorriu. Posso ir dormir, senhor? Ela disse, pronunciando cuidadosamente suas palavras para garantir que era do mesmo jeito que ele estava dizendo as coisas.
Você pode, mas esteja pronta para se mover logo pela manhã. Estaremos nos movendo no território dos homens-fera, e eu não desejo que você seja desleixada. Ele disse. Como você desejar, Senhor. Ela disse, tentando se corrigir com cuidado, e assumiu uma postura que era imitativa, de uma reverência formal polida, mas era claramente apenas uma imitação grosseira, não polida por uma vida camponesa sem prática. Ele olhou para ela estranhamente. Vanisa? Ele perguntou. Eu quero ser uma boa serva, não apenas uma coisa camponesa que parece estúpida. Ela fechou os olhos com força quando percebeu o que acabará de dizer, e como disse: Eu quero ser uma boa serva. E não soar estúpida. Isso parece ruim, senhor. Ela disse, falando lentamente enquanto pronunciava as palavras da maneira polida que ela usou antes, e então voltou ao discurso de sua criação. Ela mordeu o lábio, e olhou para baixo. Ah, eu vou. Ains interrompeu, e levantou uma mão esquelética. Não pense mais nisso por enquanto, Vanisa, apenas durma. O ato de aprender vai mudar você, mas você deve fazê-lo por si mesma, não por qualquer outro. Ele disse. Agora vá, durma. Ela acenou com a cabeça silenciosamente, e correu para encontrar um lugar para descansar nas paredes agora quase completamente vazias. Vanisa olhou por cima do ombro ao sair do anfiteatro, ao subir os degraus, cada passo ecoava de parede a parede, e vice-versa. O rei feiticeiro estava agora fora de vista, e enquanto seus passos ecoavam, ela se perguntou como os sons se moviam, e desapareciam de sua audição. Mesmo que ninguém o ouvisse. Ela suspirou, ouviu seu eco também, e deixou o lugar para trás. Quando o sol começou a se pôr além do horizonte, lançou o manto da noite, enquanto deixava o mundo para trás novamente. Ela rapidamente encontrou um espaço para si, uma pequena residência de pouca importância. A porta havia sumido, quebrada em pedaços. Lascas de madeira estavam por toda parte, e dentro havia pequenas manchas de sangue, que indicavam que o ocupante anterior não precisaria mais da residência. Os cobertores ainda estavam sobre a cama, o travesseiro fora jogado de lado, havia até algumas roupas. Vanisa as revirou à luz de velas, e encontrou uma capa verde, e um par de botas bem gastas que pareciam ser do tamanho dela. Havia pouco mais digno de nota, apenas uma pequena adaga que ela prendeu ao cinto, e uma camisa que era muito justa no torso para vestir. Depois de juntar o que pôde, deixou de lado para fazer as malas pela manhã, e lentamente tirou a roupa. Fazia um tempo que não tomava um bom banho, mas duvidava que valesse a pena usar os banhos públicos agora, e duvidava que qualquer uma das residências nesta área tivesse um para os proprietários. Então ela soltou um suspiro arrependido, e tirou a roupa na escuridão. Quando ela estava nua, exceto pela cobertura que a noite lhe dava, e sua carne estava coberta apenas pelos longos cabelos que ela desamarrou, e deixou cair até a cintura, ela ficou ao lado da cama, de costas para a porta aberta, e estilhaçada. Ela pensou por um momento o quão vulnerável ela deveria se sentir. Mas a cidade estava vazia agora, apenas ela, e seu mestre, seu Deus, seu Salvador, permaneciam por mais tempo, e neste vazio quase total, não havia mais perigo. Ela exalou lentamente, e falou consigo mesma enquanto puxava o cobertor, e estendia o travesseiro. Passei minha vida inteira com medo de um povo, e agora aqui estou, a única coisa que me deixa segura é um morto-vivo. Ela disse em quase total descrença. Ela fez uma pausa, como quem escuta o inesperado no escuro. Ela não se virou. Você está aí, senhor? Você pode entrar se quiser. Ela disse.